Oi, gente, hashtag Band Rio tá no ar, o nosso jornal exclusivo aqui pro YouTube para você se manter muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro sem perder tempo. E claro, nesta segunda-feira, após segundo turno, a gente também traz detalhes sobre as eleições municipais. Então vamos ao nosso giro de repórteres. Teve prisão em plena praia de um gerente do tráfico de drogas do Morro da Mangueira, na zona norte aqui da capital. A Clara Neri traz mais detalhes. Domingo foi de eleição, mas o sol apareceu e muitos cariocas, é claro, que aproveitaram para curtir uma praia depois da votação. Quem também aproveitou uma praia foi um homem suspeito de ser um dos gerentes do tráfico do Morro da Mangueira, na zona norte do Rio. Mas com um trabalho de investigação e monitoramento, a Polícia Civil conseguiu prender Iago Figueiredo, conhecido também como Joaquim, enquanto curtia um banho de sol ao lado da mulher e de amigos na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Pelas imagens que a gente teve acesso, Iago não estava armado, mas apresentou resistência na hora de sair da areia. Mas com o trabalho de inteligência da Polícia Civil, nenhum tiro de arma de fogo precisou ser disparado e ninguém ficou ferido durante essa ação. De acordo ainda com a Polícia Civil, Iago integra uma quadrilha especializada em roubos de lojas de departamentos e também centros de distribuição. A Polícia Civil ainda explicou que a determinação de proibição de prisão durante o período eleitoral não se aplica a esse episódio. Isso porque Iago é considerado foragido da Justiça e não tem título de eleitor ativo. E olha só, uma quadrilha especializada em assaltar shoppings ficava durante toda a noite dentro de lojas para esperar o melhor momento de furtar celulares. A Amanda Martins conta melhor como é que era a dinâmica desse bando. São 3 criminosos, eles agem sempre juntos, vão até um shopping aqui no Rio de Janeiro durante a tarde, e enquanto 2 distraem o segurança, o terceiro consegue entrar em um duto de ventilação, isso mesmo. E nesse duto, ele permanece durante toda a noite até o horário de fechamento do shopping. Quando ele percebe que as lojas já não estão mais abertas, ele desce desse tubo de ventilação, entra no estabelecimento comercial e aí rouba celulares e também relógios, como aconteceu nesse shopping em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro, de sábado para domingo. Só que a Polícia Civil estava monitorando já essa quadrilha há algum tempo, mais especificamente a Delegacia de Bom Sucesso. Então, os policiais monitoraram esses bandidos e conseguiram prender os 3 depois que eles saíram do shopping, no momento em que eles embarcavam em uma estação de BRT. Com eles, a polícia conseguiu apreender os celulares e também os relógios roubados. Apesar dessa atuação tanto peculiar, segundo a Polícia Civil, esse tipo de crime não é tão incomum quanto parece e já acontece há anos aqui no Rio de Janeiro. E uma briga generalizada de torcedores do Vasco que aconteceu no Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte aqui da capital, terminou com muitos torcedores indiciados pela Polícia Civil. Yasmin Bachur. A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava um confronto entre integrantes da torcida jovem do Vasco da Gama e da torcida Grêmio Cultural no Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio. E 33 torcedores do Vasco foram indiciados. O delegado responsável pelas investigações, Dr. Adriano França, informou que eles vão responder pelos crimes de lesão corporal e associação criminosa com agravantes de terem sido cometidos durante a pandemia do coronavírus. Esse confronto aconteceu no dia 8 de outubro, por volta de 2 horas da manhã, no aeroporto do Galeão. Os integrantes da torcida jovem do Vasco esperavam o time desembarcar para protestar contra o resultado negativo contra Vasco e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, quando parte da torcida Grêmio Cultural chegou, dando início a uma confusão generalizada. Durante as investigações, os torcedores foram identificados através da análise de câmeras de segurança. O delegado não sugeriu prisões, mas eles terão que cumprir medidas cautelares, como não frequentar o aeroporto sem autorização judicial. E claro, a gente fala também de eleições. O novo prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, foi eleito aqui no Rio de Janeiro, desbancou o atual prefeito e hoje falou com a imprensa sobre como será essa sua nova gestão à frente da capital fluminense. Eduardo Paes detalhou um pouco como será o combate
ao coronavírus, descartou o uso de hospitais de campanha, anunciou que vai tentar fazer uma testagem da população, pedindo ao governo federal cerca de 400 mil testes aqui para a capital fluminense, e falou também que não deve fazer um lockdown. Eduardo Paes deu uma entrevista exclusiva à repórter aqui da Band Rio, Mariana Procópio, e a gente vai ouvir um trecho dessa entrevista. Eu acho que a saúde é um grande desafio, né? Eu tenho muita convicção. Nessa eleição, eu vi o quanto foi fantástico o trabalho que a gente fez quando estava na prefeitura, com as clínicas da família, com o centro de emergência regional, enfim, as coisas estavam funcionando. É óbvio, né? Saúde é sempre difícil, é sempre delicado, é sempre problemático, mas eu acho que esse vai ser um grande desafio. Daí a minha ter designado o secretário Daniel Sorães, já com antecedência que a gente indicou. Eduardo Paes, logo que assumiu, anunciou o novo secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, que hoje também falou com a imprensa sobre o combate ao coronavírus. É importante dizer que Daniel Sorães participou da primeira gestão de Eduardo Paes à frente da prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Ele ficou com foco na atenção primária à saúde, clínicas da família, foi subsecretário e também secretário de governo de Eduardo Paes. E agora Daniel Sorães fala um pouco dessa transição entre o atual governo e o novo governo e o combate ao coronavírus. A gente vai ouvir um trecho dessa coletiva de imprensa. O futuro secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorães, que é médico da Fundação Oswaldo Cruz, fez uma rápida apresentação aqui nesse prédio aqui atrás que vocês estão vendo, onde funciona o comitê, ali funcionou o comitê de campanha de Eduardo Paes, e detalhou 10 medidas que vão ser tomadas assim que ele assumir a pasta para o enfrentamento da Covid. Uma dessas medidas é o aumento dos testes da população. 450 mil testes devem vir de Brasília. Eduardo Paes deve viajar nessa semana para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro para pedir esses testes. Ele afirmou que com isso espera monitorar aquelas pessoas contaminadas e com isso reduzir também as mortes pela Covid e a contaminação aqui no município do Rio de Janeiro. Ele afirmou também que espera reabrir 1.500 leitos na rede pública que hoje estão fechados ou por falta de pessoal ou por falta de material hospitalar. Não é raro a gente ter epidemias na cidade. Se vocês lembrarem, na gestão do Eduardo Paes a gente teve a epidemia de H1N1, a epidemia de gripe suína em 2009, em que a gente teve a oportunidade de conduzir. Também a gente teve epidemias de zika, chikungunya, dengue. Todas essas epidemias ao longo da história geraram muito conhecimento acumulado para o sistema de saúde, para o sistema único e para a Secretaria Municipal de Saúde. Então a gente espera poder utilizar esse conhecimento das últimas epidemias também para fazer diferença em relação à Covid-19. O domingo de eleições no Rio de Janeiro foi marcado pelo segundo turno, mas também por praias lotadas e muito lixo na areia. A gente está aqui no posto 12, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Agora a gente consegue ver a praia um pouco mais vazia, sem lixo. Isso porque desde cedo garis da Conlurb estavam aqui fazendo esse trabalho de coleta do lixo. Segundo eles, toda a extensão da Orla Carioca tinha muito lixo. A gente conversou também com alguns comerciantes aqui da praia do Leblon, que disseram que além das aglomerações, além da falta de distanciamento social e também da falta do uso de máscaras, que são recomendações, são medidas sanitárias de combate ao coronavírus, além disso tudo, nessa região aqui, muitos afogamentos foram registrados. De acordo com o Salva-Vidas, aqui só ontem, cerca de 10 pessoas foram resgatadas das águas. Essa questão das praias lotadas é uma preocupação para as secretarias municipais e estadual de saúde, já que a taxa de ocupação dos hospitais está alta. Só na capital fluminense, a ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva já chega aos 93%. Essa semana ainda, o governador do estado em exercício, Cláudio Castro, afirmou que vai começar uma testagem em massa, mas a Secretaria de Saúde ainda não divulgou detalhes. E assim a gente encerra o nosso #BandRio de hoje, mas amanhã a gente está de volta com muito mais informação para você. Dá uma passeada aí pelo nosso YouTube, entra nas playlists, veja e reveja reportagens. E claro, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações para você se manter muito bem informado e saber quando um novo vídeo está sendo postado por aqui. Tchau, gente, até amanhã.